Muito bom dia, me chamo Gustavo Bertanha. Vou trazer aqui uma reflexão para vocês, que é uma análise de minha autoria, né? E eu sempre gosto de trazer esse tipo de coisa. Tudo que eu vou dizer aqui não é nada conclusivo, é só uma coisa a trazer reflexão, né? Vamos lá. Lembra, né? Quando estudava, sempre tinha aquelas pessoas que ficavam mais retraídas, né? Tinha aquele pessoal, né, que tinha aquela coisa que as pessoas não se vinculavam muito àquele tipo de pessoa. O assunto é esse, né? Existem dois tipos, né, de gatilhos que criam, nem todo mundo, que uma coisa que eu gosto de falar sempre é assim, tem o que é falado e como é absorvido, entendeu? Então, imagina, né, você vivendo aquela situação. Quando você, ainda mais da infância, né, é uma coisa que agrava muito. Mas o mais agravante mesmo, né, das situações que a gente leva para a vida são os pais, porque, ou quem criou. Essa coisa é muito forte deles, né? Essa conexão que a gente tem com eles, eles são tudo. Vai chegar num certo ponto da vida que você vai ver que os pais não é o mundo no qual você só enxergava afunilado, só existia eles, o que eles falavam, a forma como eles viviam, como eles tratavam você. Tudo aquilo ali é um mundo para você, né? A melhor maneira possível, você se espelhava naquilo até você se desvinculando e conhecendo as coisas. Então, imagina no ambiente externo, que também gera, né, ah, o que há no nosso inconsciente hoje também. Então, imagina aquela coisa, naquele comportamento que passava, né, aquela criança de ser rejeitada, né, da pessoa, a forma como eles viam, talvez não chamava muita atenção, não era tão graciosa a pessoa, enfim, ou era mais retraída mesmo por si só, N coisas ali, mas que era aquela pessoa que sempre lhe faltava mais um afeto, ou uma falta ou uma busca deles mesmos por aquilo. Imagina essas pessoas crescendo com isso, né? Eu sempre comecei a imaginar, a dialogando depois o tipo de pessoa que você via, né, num diálogo. Vou colocar, né, na parte masculina, isso. Eu vejo mais essa análise pela parte masculina. Eu estou falando aqui no caso mais voltado para o público masculino que passou isso na infância, né? Lembra, né? Volta lá atrás, quando era criança, que você via tal, aquelas crianças que eram mais retraídas, né? Ou que não se dava tão bem ali no ambiente, né? Não sei se vocês estão entendendo a forma. Aí, a partir disso, né, que veio a análise em cima disso daí. Eu comecei a perceber, né, da onde eu arranco essas coisas. Eu fico sentado ali, ou deitado, imaginando isso? Não, né? São diálogos que você vai tendo com as pessoas ali, você vai vendo, e eu vou sempre tentando buscar de onde vem isso. E quando, na verdade, eu estava vendo isso com as pessoas mais... Isso eu aprendi muito no Rio de Janeiro, né? Que eu conversava com muitas mães que eram solteiras ali e tinha relatos ali no caso, né? Do que acontecia no casamento, como que era o término, como ele lidava com o término depois daquilo. E soa muito, né? Trouxe muito isso para aquela coisa de lhe faltou lá, né? Aquela criança que não teve aquela coisa ali, que ele se empoderou, na verdade, né? Porque acontece muito isso. Na ausência das coisas, a gente busca muito. Você vai ver, né? Filmes de superação das pessoas ali, né? Baseado em fatos reais, inclusive, né? Que você vê que na ausência a pessoa trabalha muito em cima daquilo, né? Sempre na ausência de alguma coisa a pessoa se esforça. Aquela bela frase, né? Quando a água bate na bunda, você aprende a nadar. Então é muito isso, de você ver que
parece que faltou ali, né, na infância, naquele processo dele, e parece que ele cresceu, né, se alavancou na vida, e você vê que é sempre as pessoas ali de um alto escalão, né, de chegar em cargos altos ali, que é muito um comportamento de, parece daquilo que passou lá na infância, né, daquele recuo que teve, daquela ausência das pessoas, né, não serem tão afetivas, não quererem aquele tipo de pessoa, né, a se dar bem em N coisas assim, né, para não ficar dando tantos exemplos claros ali em cima, mas vocês já estão, né, trabalhando aqui comigo no raciocínio, de vocês entenderem que aquilo ali ele transformou numa coisa de tipo, vou vencer para ter o que me faltou, né? E aí quando chega naquele ponto que a pessoa tem, né? Quando se você cresceu em cima de um gatilho, em cima desse, que não foi algo agradável que você passou, né? Se você tipo, tentou crescer, e detalhe, coloquei isso no começo do vídeo, não é nada conclusivo, isso é uma análise, né? Que quando eu comecei a perceber, eu comecei a cavocar aquilo ali com as pessoas e dialogando aquilo com elas, né? Como é que foi essa pessoa? Como é que ele era? Como é que não sei o que, tal, e não sei o que lá, o que que você ouvia? Então não ranquei de uma coisa deitado na cama, viajando. Eu fui aprofundando, dialogando com aquilo. E realmente batia muito com aquele comportamento da falta que teve lá atrás, né? Sempre de alguma coisa que faltou ali na infância. Geralmente não é nem muito pela criação. Isso é um pensamento, uma análise bem ampla com isso, né? Eu não gosto de colocar muito aprofundado o exemplo, porque senão a pessoa se vincula muito naquilo, né? Eu estou querendo fazer a cabeça de vocês entrarem no enredo para imaginar junto, né? Por isso que eu falo, né? Isso é uma coisa bem da psicanálise. São análises, né, de comportamento que você vai vendo que tem ao longo, né? Um processo em cima daquilo, várias pessoas fazendo. E é muito semelhante, na verdade. Então, quando eu começava a ver, né, até a forma como elas falavam, relatavam dos caras, como eles eram, né, da insegurança que eles traziam, da forma como eles batalhavam para chegar naquilo, como eles se sentiam de fato. Então, vem muito disso, né? É bem aquela coisa que eu passei por isso e aí eu me alavanquei, mas a pessoa não se desvincula daquilo, né? Do fato de como ela se alavancou, como que ela buscou esse processo. Geralmente o processo vem daquela parte da pessoa ter sofrido por aquilo, né? Por isso que eu falei, há muito do que eu falo e há muito do como é aquilo ali é absorvido. Então tem muito de como a pessoa lidou com aquele momento, né? E de como ele quis crescer, né? Na verdade, esse crescer é muito de uma parte mais financeira, né? Entrando mais, aprofundando, é uma coisa mais de obter, né? Para você poder ter poder sobre aquelas pessoas no qual te esnobavam lá atrás, né? Então aquelas pessoas que deixavam faltar as coisas para você, que às vezes você queria, mas sentia insegurança, né? Ou mesmo era tipo cortado, né? Então você já até conhece, já até deve vir pessoas na cabeça, né, que passaram por isso. Muitas das pessoas que talvez possam estar ouvindo isso, que é mais difícil, o auto reconhecimento disso. Não é por uma coisa de maldade, mas é mais pelo comportamento que a pessoa tem. Então eu sempre via, né, elas conversando sobre o término de relacionamento. Como que funcionava, né, esse processo da cabeça deles chegarem no poder e como eles não têm muita paciência com aquilo porque lhe faltou lá atrás. O sucesso dele não veio de forma natural, veio de uma busca, não é para tipo assim, eu vou ser rico e poderoso para poder espizinhar as pessoas que me esnobaram. A curto modo poderia pensar-se assim, mas é geralmente um ter poder, né, para as pessoas
me admirarem. É uma forma de enxergar como as pessoas poderiam te admirar, como lhe faltou lá atrás. Só que nesse processo se cria algo muito doloroso, dependendo da forma como cada um viu. Então a forma como eles vão interpretar, né, certos tipos de comportamento, essa coisa de, né, é muito gatilho para essas pessoas, o sentir afastado, da negação, né, de alguma rejeição de alguma coisa, pode levar eles muito, né, na fase que ele passou por aquilo, na fase que desenvolveu aquilo, que criou-se gatilho. Então a cabeça da pessoa, logo quando ela está naquele momento, ela cresceu em cima daquele processo que ela passou, né? De vou crescer, vou me desenvolver, vou me empenhar em cima disso para eu ter poder e as pessoas me verem, para as pessoas quererem estar comigo para isso. Só que nesse processo ela não trabalhou uma coisa que era mais importante de todas elas, né? Ela se esforçou para chegar lá. Só que aí, né, como eu disse, a curto modo dizendo, você poderia, no meio dessa história, pensar assim, então a pessoa quis subir só para pisar em quem não lhe deu atenção, né? Pode ser que também ocorra uma coisa assim, né? Tem muitas pessoas que eu já vi até professores de faculdade que na verdade, né, você via, né, que ele tinha passado por aquele processo, né, que aquilo ali corroeu ele e ele quis virar professor exatamente para ter poder sobre aquilo que ele passou naquela fase que ele foi professor. Isso é uma coisa muito ampla, não é conclusivo isso. Então você analisa aquilo e você vai tendo uma base, né? Você começa a analisar o comportamento da pessoa. Eu tive uma aula uma vez, né, que o professor até falava, ele falou, olha, isso aqui não tem na apostila, isso aqui não tem no Xerox, e vocês vão perguntar na hora da prova. Por que eu estou falando que isso era uma coisa que ele cresceu, né? Ninguém vai fazer algo na vida, ninguém entra numa profissão se você não vem impulsionado, se você não vem por algo que lhe aconteceu, nem sempre é ruim, né? Às vezes é por uma memória boa de alguém que foi, talvez é para agradar ali o pai e a mãe, sempre vem de alguma coisa. Então, chegou no dia da prova, não tinha o Xerox, não tinha na apostila, e perguntaram, fulano, mas isso aí não estava nem na lousa, não estava no Xerox, não estava na apostila. Cara, o sorriso que ele abriu foi a coisa tipo assim, ele ganhou o dia dele com 300 estrelas. Eu falei, não pergunta. Quando falar professor, eu falei, vai perguntar. Porque eu já tinha lido a questão, eu já tinha me ligado. Eu falei, ele mandou a questão que ele falou que ia cair. Só que como estava todo mundo conversando, ninguém prestou atenção. O que aconteceu? Mas fulano, isso aqui não estava nem na lousa, não estava na apostila, não estava... Nossa, o sorriso dele, cara, foi um, tipo assim, como se todo mundo da sala fosse um plástico bolha. Ele tava só aqui. Ele falou, eu não falei, eu não disse. Exatamente, eu falei, vocês deram. Quando eu falei, quando perguntaram, eu tava do meu lado. Eu falei, não fala, não pergunta, não pergunta. Falou, mas não tava, não sei na onde. Nunca ele ia falar. Eu sabia que quando ele sentiu o ódio da galera conversando, ali já era nítido que ia cair uma pergunta do que ele estava falando. Ou seja, você consegue analisar as pessoas, não é conclusivo, lembra sempre disso, mas você consegue analisar as pessoas perante alguns tipos de comportamento, né? Como ele já falou aqui que aquilo ia cair, ele poderia ter pensado assim, cara, não vou perguntar. Ninguém prestou atenção. Mas ele fez questão de colocar ali, porque eu sabia, ele ia se alimentar. E era a pergunta que mais valia na prova. Simplesmente valia 3 pontos aquela ali. Era a que mais valia. E aí todo mundo, ele colocou aquilo, ou seja, valia muito ponto,
Ele colocou, ele sabia que ninguém ia lembrar da questão, nem as pessoas que estavam lá na frente, que prestam atenção, que ficam assim. Ele se deliciou daquele momento, ou seja, você entendeu? Ele teve todo um caso em cima daquilo. Então você não é conclusivo, mas você começa a ter uma análise, porque você vê que ele arranca prazer daquilo. Ou seja, ninguém vai fazer alguma coisa a não ser que vá, né, obter prazer, que vai conseguir arrancar aquilo. E é por isso que eu estou falando, essas pessoas se alavancaram por passar por uma falta lá na infância, no colégio, crescendo, né? Se sentindo ali talvez um patinho feio, entre outros. E quando chegou lá em cima, que ele vem impulsionado por isso, né? Qualquer coisa que faça ele se sentir naquele mundo, né? Qualquer coisa que você não tenha conhecimento daquilo, vai ser um checkmate imenso.